Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Game of Thrones, esse seriado incrível baseado nos livros do nosso querido George Martin, que é uma das mentes mais brilhantes que eu conheci até hoje. E é interessante pensar que Game of Thrones não é só uma história de ficção muito bem elaborada. Ela é muito mais que isso. É incrível, quando a gente para pensar, o George Martin, ele conhece muito as características humanas. E ele usou muito disso na sua obra. Tanto é que Game of Thrones é uma baita lição de vida, isso sim. Lá na história é sobre o jogo dos tronos, mas tem muitas lições para nós aqui da vida real, porque a vida é um jogo em si. E nesse jogo sobrevive o mais inteligente. E sobrevivência aí em vários significados, tá, gente? E a primeira grande lição de vida é: não seja um tolo. Tolos não têm espaço no jogo da vida e, no caso da história, no jogo dos tronos. O Ned Stark, com aquela pose de herói, de protagonista, de bonzinho, que se importa mais com o próximo do que consigo mesmo e tudo mais, aquela história toda, acaba se ferrando. E uma das grandes burradas, aliás, a maior burrada de todas, foi abrir o jogo pra Cersei, do que ele iria fazer, do que ele tinha descoberto, e que ela iria morrer, e que ele estava contando tudo aquilo pra ela ter uma chance de fugir, de viver. Então ele estava sentindo que estava fazendo a coisa certa, estava pensando no próximo e tudo mais. E o que aconteceu? A Cersei foi muito mais esperta e virou o jogo todo. Então, o tolo saiu do jogo, acabou morrendo. No fim, nem era a ideia da Cersei que ele morresse, mas acabou levando a isso. Ele morreu e ela, a Cersei, continuou e continua até hoje, que ela é uma grande jogadora. Então, primeira lição de vida: não queira ser bonzinho o tempo inteiro. A sobrevivência é mais importante, então seja esperto acima de tudo. E a gente tem lições do tipo, outras lições do tipo ao longo do seriado. Um exemplo bem interessante também é o do Oberyn Martell, que tinha aquele discurso bonito de vingar a morte da irmã, a Elia Martell, que foi morta pelo Montanha, a mando do Tywin, e ele chegou a lutar com Montanha em nome do Tyrion, que ia ser um julgamento por combate. E assim, mas a gente sabe que ele não estava ali pelo Tyrion. Ele não estava ali pelo anão. Ele estava ali mesmo para vingar a morte da irmã. Ele queria expor o que aconteceu com ela para todo mundo. Então, assim, ele já estava com a luta ganha praticamente, só que ele ficou dando discursinho, querendo expor o que aconteceu com a irmã e tal. E nisso, Montanha lá, assim, meio desacordado, só que preso. Ele estava preso pela lança dele, algo assim. Nisso ele aproveitou o momento que o cara estava lá, mais distraído, empolgado no discurso. Ele virou o jogo e matou o Oberyn ali na frente de todo mundo, simplesmente assim. E ainda falando que amou fazer o que fez com a irmã do Oberyn e que fazia de novo, né? No caso, estuprar e matar ela e os filhos dela. E, assim, foi uma cena, uma das maiores tirações de sarro do seriado e dos livros também, se não me engano tem isso nos livros, foi uma das maiores tirações de sarro, porque foi uma mensagem bem clara. Aqui não tem vez quem quer fazer discurso bonitinho, quem quer vingar a morte de outra pessoa, assim, e ficar assim de sangue quente, tentando honrar a imagem da pessoa e tudo mais. Aqui não tem espaço para isso, tá? Aqui, assim, você quer vingar, até pode, mas faça rápido, seja esperto, não dê margem para cometer erros, porque se você der margem, você dança. E ficou bem claro isso aqui. Mas aí você me pergunta, então só se dá bem no Jogo dos Tronos quem é malvado? Não, tanto é que a gente tem um exemplo do Joffrey e do Ramsay, dois psicopatinhas, principalmente o Ramsay, e eles acabaram se dando mal. Eles não duraram muito tempo no jogo e tiveram mortes horríveis.
E isso nos mostra o quê? Que a questão não é ser maldoso, quem é mais mal ganha ou sobrevive mais tempo, enfim. Não é essa a questão. A questão é ser inteligente, ter sangue frio. E muitas vezes essas pessoas, assim, tá, eles tinham sangue frio, mas eles eram assim, eles tinham uma maldade tão grande dentro deles, eles se achavam tanto, assim, os donos de tudo, que eles não viam o perigo chegando, eles não viam pessoas próximas como inimigos, achavam que todo mundo estava na mão deles e no fim, não, dançaram os dois. E nisso a gente pode fazer um paralelo entre eles e a Cersei. Eles são bem diferentes da Cersei. A Cersei, ela não é essa psicopata, assim, não, ela tem sangue frio, mas você vê que é um sangue frio mais calculista, tanto é que ela amava os filhos dela, por mais, né, por mais horrível que seja o Joffrey, né, no caso, ela amava ele, os outros filhos dela, ela amava o pai, então ela não é essa psicopata, não, ela tem só que ela tem muito sangue frio, ela faz coisas assim horríveis, mas as coisas horríveis que ela faz é mais visando o jogo, visando a sobrevivência dela, e é por isso que ela tá até hoje no jogo, tá se dando bem, claro que ela provavelmente vai morrer, mas convenhamos, ela durou bastante no jogo e ela se deu bem na maior parte do tempo. Claro que ela teve umas complicações, principalmente com aquela questão toda lá do High Sparrow, né? O Sete, se não me engano, que traduziram para o português assim, aqueles religiosos fanáticos colocaram ela numa situação complicada. A Cersei acabou armando eles, achando que ia se beneficiar com isso, mas acabou, né? Acabou que eles se voltaram contra ela ficou presa e para sair da prisão ela teve que se submeter à caminhada da vergonha, né? Em inglês, Walk of Shame. E assim, foi um momento muito humilhante para ela, mas ela deu a volta por cima, o que é inclusive uma lição de vida. Às vezes a gente tá sendo humilhado, mas a gente pode sempre dar a volta por cima, olha só. E é interessante porque a Margaery ela também jogava muito bem, ela inclusive ela representava ela representava ser uma ameaça muito grande para Cersei. Ela era uma boa jogadora, sim, mas com a questão do High Sparrow lá, ela jogou de uma forma que não deu muito certo. Ela tentou fingir que estava na onda deles, que tinha entendido essa questão toda dos deuses, de seguir a linha deles e tudo mais. Ela achou que com isso ela iria conseguir contornar a situação de alguma forma, mas acabou que a Cersei foi muito mais esperta, né? E assim, a Margaery fingindo apoiar o High Sparrow, ela conseguiu evitar a caminhada da vergonha. Ela chegou a ser presa, mas ela conseguiu sair sem ter que fazer aquela caminhada pelada e tudo mais. Ela conseguiu evitar isso. A Cersei não, só que no fim das contas, a Cersei deu a volta por cima de todo mundo, explodiu lá o Great Sept of Baelor e matou todo mundo lá dentro, tava todos os religiosos fanáticos lá, inclusive o High Sparrow, por julgamento dela. A Margaery com o pai e o irmão estavam lá. Ela praticamente exterminou a casa Tyrell ali e ainda se livrou da, né, grande inimiga dela, que era a Margaery. Ela conseguiu salvar, ela conseguiu impedir que o filho dela fosse para lá, mas depois ele se matou. E nisso também tem outra lição, né? Que pessoas, assim, que dependem muito emocionalmente de alguém, acabam não durando no jogo. No caso, o filho dela, o Tommy, se não me engano era esse o nome, ele acabou não aguentando, ele se apegou tanto a Margaery que ele não conseguia mais viver sem ela e acabou se matando. Então, às vezes, o seu grande inimigo é você mesmo. Mas, enfim, apesar dessa tragédia toda, a Cersei acabou sendo rainha com isso. Ela deu a volta por cima, ela aprendeu muito com esse episódio, apesar de ter perdido seu último filho, ela acabou conseguindo o trono. Mas é importante também ter em mente que, né, jogadores bons também podem, a qualquer deslize, podem sair do jogo,
tá? Que nem eu falei, a Cersei provavelmente vai morrer. Ela durou muito tempo, fez, né, se deu bem, tá se dando bem até agora, mas provavelmente vai morrer. O Mindinho vai morrer assim, a gente não sabe exatamente como, mas Game of Thrones já mostrou isso. Mesmo jogadores muito bons, como o Mindinho também, por exemplo, no caso ele já morreu, jogadores muito bons, a qualquer deslize podem morrer. Foi o caso também do Tywin Lannister, que o pai da Cersei, do Tyrion e do Jaime, ele era um jogador incrível também, mas acabou morrendo. Deu deslize de não ver o filho dele, o Tyrion, como uma possível ameaça. Alguém querer vingança e acabou morrendo. O Mindinho também deu uma bobeira ali, não viu o que a Sansa estava se tornando e acabou morrendo. Temos o Varys também, um jogador incrível, a nível do Mindinho, só mexeu com um peixe grande ali, a história inteira. Ele ainda tá vivo, mas é bem provável que ele morra. E um grande ponto fraco do Varys, e inclusive acredito que vai ser o que vai levar à morte dele, é essa obsessão que ele tem com o bem-estar do povo. Né? Claro que é bem nobre ele se importar com o povo e tudo mais, só que ele é meio cego em certas questões. Por exemplo, ele ficar aconselhando a Dany a não matar inocentes é uma coisa assim meio que utópica. O Tyrion, ele aconselha ela nesse sentido, mas a gente sabe que o Tyrion tá fazendo isso mais para preservar a família dele. Ele não quer que os Lannisters sejam extintos. Por mais que ele odeie a irmã dele, ele não quer que a casa dele acabe. Essa que é o verdadeiro motivo pelo qual ele fala para Daenerys não chegar tacando fogo em tudo. Já o Varys, ele tem essa questão realmente de se preocupar tanto com o povo que ele quer tomar a capital de uma forma que não haja nenhum inocente morto, que é uma coisa assim muito utópica. Se você tem que tomar a capital, tem que tomar o trono de alguém à força, é muito difícil que não vá ter inocentes mortos. É muito difícil. E a Dany, ela tem muito disso dentro dela também, de que ela não quer matar inocentes, de que ela não quer ser vista como mais uma, ela quer ser vista como a diferenciada, né? A que traz justiça para todos, e matar inocentes, nem que seja para tomar o poder, não condiz muito com esse ideal dela, com os princípios dela. Só que a Olenna já foi a única que realmente falou na cara dela que minha filha, praticamente ela falou assim, né? Minha filha, não vá tentar agradar todo mundo, ser boazinha para todo mundo, que você vai acabar se ferrando, né? Ela acabou usando como exemplo a Margaery, que foi uma boa jogadora, mas ela acabou sendo dócil demais, assim, ela não foi uma estrategista tão fria quanto a Cersei e acabou morrendo. Então, ela deu esses conselhos para Daenerys de seja um dragão, ou seja, não escute seus conselheiros, vá lá e tome o poder. E se a Daenerys tivesse um sangue frio, assim, ela podia montar uma estratégia de chegando com os dragões e tudo mais, só que se ela tivesse uma estratégia boa, ela poderia causar o menos dano possível, o menos mortes possível. Então, ela poderia assumir o trono sem causar tantas mortes. Seria um jeito, assim, um jeito, digamos assim, bom de assumir o trono. Teve mortes, mas fazer o quê? Porque não tinha como. E seria um jeito bom dela assumir, dela conseguir tomar o trono, mas ela não faz isso, que nem eu falei, por causa dos próprios princípios dela, essa questão, né, de ser vista sempre como a que traz justiça. Né? Ela é má com quem merece ser má e boa com os inocentes, com quem merece o bem. Então, que nem eu falei, matar inocentes, né, não estava nos planos dela até agora, porque a gente tá vendo que a Olenna estava certa. Ela ficou escutando os conselheiros dela e até a si própria, né, porque ela mesma, no fundo, sabia que se ela chegasse destruindo tudo, as pessoas não iam ver ela mais como a quebradora de correntes. Então,
querendo ou não, não foram só os conselheiros dela, os próprios ideais dela acabaram fazendo com que ela não escutasse a Olenna e, né, agora ela tá se ferrando legal, tá perdendo tudo e todos. E é bem provável que no episódio que vem ela já não escute mais ninguém, queira sair tacando fogo em tudo. Mas é aí que tá, né? Porque ela vai tacar fogo em tudo, que ela vai necessariamente se dar bem. Porque pode até ser que ela consiga assumir o trono, mas ela é muito muito sangue quente. Se ela fosse sangue frio, ela poderia ter uma estratégia assim para causar o menos dano possível, mas ela é muito sangue quente, ela faz as coisas de maneira assim, sem muita estratégia. Então, mesmo que ela assuma o trono, é bem provável que ela não fique muito tempo, porque ela já não está nem muito em condições de governar. O psicológico dela já está muito destruído. Né? Então, ela com certeza não vai ter um final feliz. Né? O próprio seriado já mostra que pessoas de sangue quente, ela é uma delas, não, né, não tem muita. É uma lição de vida, assim, outro tipo de lição de vida. Pessoas de sangue quente não tem muita vez, porque não tem muita estratégia, assim. E nisso a gente vai pro Jon Snow, que é o oposto da Dany. Né? Ele é o oposto da Dany. Ele tem esse jeito tranquilão, esse jeito bobão, não tem ambição, enquanto a Dany tá lá, quero o trono, quero isso, ele, mesmo sabendo que ele tem mais direito ao trono do que ela, ele tá de boa ali. E ele tem aquele jeito bobão do Ned Stark. E gente, assim, no seriado já mostrou que não tem vez. Tanto é que ele nem teve vez que ele chegou a ser morto, inclusive. Né? Ele só voltou graças ao Senhor da Luz. Mas aí que tá, né? Por que que ele voltou? Bom, eu tenho uma teoria de que. Por que o Senhor da Luz quis ressuscitar o Jon, né? Eu tenho uma teoria de que o Senhor da Luz, ele gosta dos Targaryen e amaldiçoou os Baratheon. Tanto é que. Todo mundo sabe que a Melisandre, ela. Não foi proposital que ela iludiu o Stannis. Ela mesma não estava entendendo as visões dela. Mas eu acho que o Senhor da Luz fez com que a Melisandre acreditasse que o Stannis era o prometido, justamente para encher a bola dele, encher ele de confiança. Aí ele vai com tudo, achando que vai dar certo porque a Melisandre disse e se ferra. Eu acho que o Senhor da Luz iludiu a Melisandre primeiro de propósito, justamente para causar para, né, causar o fim dos Baratheon, né? E isso por quê? Porque o Robert foi ele o principal causador da guerra, ele que iniciou a guerra por causa de uma paixão que, né, ele achava que era correspondido, sei lá o que ele pensava, enfim, ele era totalmente obcecado nessa Lyanna Stark e iniciou a guerra por causa disso. E que é uma outra tiração de sarro impressionante. E uma lição de vida também, que até que ponto as nossas obsessões influenciam a nós e as pessoas ao redor. Muitas vezes a gente acha que algo é um sentimento nobre, que é amor, coisa do tipo, mas não, às vezes é só obsessão mesmo e acaba nos levando à nossa própria destruição e também à destruição das pessoas ao nosso redor. E no caso do Robert Baratheon, ele levou a destruição a muitas pessoas. Ele começou a guerra, aí nisso tudo. E isso tudo teve uma sequência de eventos assim que tem consequências até muito tempo depois, até o presente momento, né, na história. Então, é uma lição de vida também. E, né, voltando aqui ao Senhor da Luz, ele ficou assim, acho que ele ficou com raiva, sei lá, o que deuses sentem, mas o Senhor da Luz quis amaldiçoar a casa Baratheon. Claro, tem o Gendry, ainda tem o Gendry, né? Tem a questão toda dele, se ele vai ser Baratheon ou não, porque a Dany ainda tem que assumir o trono para aquela nomeação, para aquela declaração dele valer, né? Aquela declaração dizendo que ele é filho legítimo
do Baratheon. Mas, enfim, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser, não vem ao caso. Mas a questão é, o Senhor da Luz quis sim, ele quis sim, né, ferrar os Baratheon, pelo menos naquele momento. Mas, e a questão do Jon Snow? Por que o Jon Snow foi... Por que o Senhor da Luz ressuscitou o Jon Snow? Então, ele ressuscitou o Jon Snow justamente para que os Targaryen não acabassem. Eu não sei se o Senhor da Luz quer que os Targaryen voltem ao poder, mas uma coisa é certa, ele não quer que os Targaryen acabem. Ou seja, o Jon Snow engravidou a Dany, né? Provavelmente ela já está grávida e não sabe. E essa discussão da Dany poder engravidar já vem desde a temporada passada, que deu muitas pistas pra gente de que isso poderia acontecer, porque ficaram, né, trazendo a questão da fertilidade da Dany toda hora, não toda hora, mas várias vezes. Teve aquela hora do Tyrion falando com ela a questão sucessória, depois ela falando ali pro Jon que os dragões dela vão ser os únicos filhos que ela vai ter. Aí mais pra frente o Jon até questiona ela, fala, olha, né, não dá pra confiar no que a bruxa diz. Então já dá mais um insight de que ela vai poder sim ter filho. E outra coisa bem interessante é a maldição da bruxa. A bruxa que matou o Khal Drogo, a maldição dela, na verdade, é uma profecia. Eu não tinha me tocado que poderia ser isso até eu ver o vídeo de um gringo. E eu achei muito interessante. Que aquelas frases, que o Khal Drogo só vai voltar quando as montanhas se tornarem folhas, né? Voar quando as montanhas voarem pelo vento como folhas e tudo mais. A gente sempre pensava, a bruxa só tá ironizando tudo, querendo dizer que o Khal Drogo nunca vai voltar a ser o que era. Mas não, na verdade, eu acho que era uma profecia. Tá? Faz muito sentido isso. Na verdade, o Khal Drogo vai voltar a ser o que era quando a Dany reencontrar ele, ou seja, quando ela morrer. Quando ela morrer, ela vai encontrar ele como ele era, talvez até reencontre também o filho dela que a bruxa matou, né? O primeiro filho dela, no caso. E essas, né, essas frases, o sol vai nascer vai nascer no oeste, se pôr no leste, tá representando justamente isso, a morte da Dany, né? Porque ela não vai estar mais nesse mundo físico. Então, onde o sol se põe ou nasce, não vai mais fazer parte da realidade dela, porque ela vai morrer. E a parte da fertilidade dela é uma parte que o seriado não mostra. A bruxa acaba a frase dela nessa segunda linha aqui, quando ela fala das montanhas voarem como folhas. Mas a gente presume que ela falou sim da fertilidade, né? Porque depois a Dany fala que houve isso, então tá presumido que teve. Essa parte da fertilidade, a bruxa fala que o Khal Drogo só vai voltar quando o útero da Dany voltar a ser ativo e ela der à luz a uma criança viva. Ou seja, quando a Dany der à luz a uma criança viva, ela vai morrer e encontrar o Khal Drogo. Ou seja, a Dany vai morrer no parto, tendo o filho dela com o Jon. Se isso de fato chegar a acontecer, e que eu tô acreditando muito que vai acontecer isso, eu acredito que o Jon já vai estar morto, é bem provável que ele já morra no episódio que vem, talvez na guerra mesmo. Pode ser que a Dany assuma o trono por algum tempo, até para dar legitimidade àquela declaração com relação ao Gendry ser Baratheon. Porque se teve aquilo no seriado, eu acredito que é porque vai ser aquilo. Não tem sentido eles falarem aquilo para depois a Dany nem sentar no trono e aquilo nem valer. Então, acredito que ela vai sentar no trono por algum tempo, enfim. De qualquer maneira, acredito que ela vai engravidar, vai ter o filho do Jon e vai morrer no parto. E aí, o Jon vai estar morto, ela vai estar morta, o filho ainda não vai ter idade para assumir, obviamente. E quem vai assumir nesse meio tempo? Bom, eu acredito que o governante nem vai ser mais
do jeito que é, um rei invasivo, assim, tomando conta dos reinos. Eu acredito que os reinos vão ser independentes ou quase independentes e o governo central vai ser bem menos atuante. Acredito que ainda vai ter um governante central, justamente para poder unir os reinos, até em caso assim de ataque a Westeros, por exemplo, um ataque de alguém de fora, de outro continente. É importante ter um governo central para unir todo mundo. Então acredito que vai continuar tendo, mas vai ser um governante bem menos atuante, talvez nem seja um rei mais, talvez receba outro nome. E enquanto o filho da Dany e do Jon não atingem a idade para assumir, pode ser que a Sansa e o Tyrion assumam, né, temporariamente. Eu tô apostando muito nos dois. Deu pra ver que tá rolando um climinha entre eles. Acho que a Sansa já amadureceu muito, ela não se importa mais assim com a aparência. Acho que a personalidade do Tyrion, né, a pessoa dele é mais importante do que a aparência dele, né? Então, dá pra ver que tá rolando um climinha. É bem possível que eles se casem novamente, ou sei lá, vai ver o casamento deles ainda tá valendo, não sei. Mas eu tô apostando muito nesses dois, governarem juntos, e a Sansa, assim, tá bem, né? Ela tá bem inteligente, ela é praticamente uma Cersei do bem, pelo menos por enquanto, parece ser do bem. Então, ela é uma boa estrategista, ela tem tudo, sim, para assumir esse papel importante e tem grande chance dela também ser a que vai educar o filho do Jon e da Dany. Vai ensinar para ele desde criança como a ser um governante sábio, um estrategista, um jogador, mas sem ser cruel. Né? Um estrategista sábio, sangue frio, mas né, sem ser cruel. Aí nisso, quando o filho do Jon e da Dany assumiu o trono, ou a posição, não sei exatamente como é que vai ser esse novo tipo de governo, ele vai estar ciente do seu papel, vai fazer um bom governo e, né, provavelmente vai se casar e perpetuar a linhagem dos Targaryen, assim, né, como o Senhor da Luz parece, né, que quer que aconteça. Mas, claro, é o que eu tô mais apostando na Sansa e no Tyrion, educando o filho do Jon e da Dany enquanto eles assumem lá, né, esse papel temporário. Mas pode ser que seja a Arya e o Gendry. Assim, ela tá meio confusa ainda. A Arya, às vezes, ela parece, ser tão carinhosa, né, essa coisa toda de família, mas depois ela já fica, né, toda séria, fala que não quer ser lady, que quer, sei lá, ser uma assassina profissional, talvez, e viver sozinha. É uma coisa meio estranha, não dá pra saber como é que vai ser. Pode ser que a série apenas esteja curtindo com a nossa cara, né, mostrar ela assim toda, né, tipo, desse jeito tão sério, rejeitando o Genji, mas pode ser que no final ela volte pra ele. Pode ser que eles governem. Ou, assim, eu acho mais provável a Sansa governando lá, né, na capital, e a Arya no norte. Ou, se bem que ela falou que não voltaria pro norte. Tem sim essas confusões, não dá pra saber ao certo como será. Mas, assim, tô apostando muito na Sansa e no Tyrion, né, governando temporariamente enquanto criam o filho do Jon e da Dany. O filho do Jon e da Dany, a verdadeira mistura de fogo e gelo, vai ser uma pessoa mais temperada, às vezes vai ser um meio termo ali, né, entre, né, ser temperamental demais, que nem a Dany, e bobão demais, que nem o Jon, vai ser um meio termo legal, e com a Sansa educando ele, vai ser show de bola, né, assim... Faz muito sentido esse final pra mim, pelo menos. Mas, claro, tem outras questões bem confusas aí, não dá pra saber ao certo. Mas deixa aqui nos comentários abaixo o que você acha. E vamos esperar pra ver, hein, gente? Mas, enquanto não chega a hora, vamos especulando bastante que o melhor de tudo é especular e criar teorias. E é isso que faz a gente amar tanto Game of Thrones. E é isso, um beijinho. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!